Jacó regressa à casa, à sua terra de onde fugira 20 anos antes. Mas à medida que se aproximava, ia ficando perturbado. A ideia de se encontrar com Esaú assustava-o. Depois da fuga de Jacó, Esaú considerou-se o único herdeiro dos bens do pai e a notícia do regresso do irmão despertou nele não apenas o desejo de vingança, mas o medo de que Jacó viesse para tomar posse da riqueza que durante tanto tempo considerou sua. Interessante ver o cuidado de Deus por Jacó. Nesta viagem, 2 exércitos de anjos protegem o grupo. Jacó vê-os, reconhece-os, mas isso não o sossega. Ele sabe que Deus está ali, mas parece não saber. Então Jacó resolve agir. Envia mensageiros a Esaú, tratando por meu senhor Esaú e apresentando-se como Jacó, o teu servo, e deixando bem claro que não vem reclamar qualquer herança. A resposta é terrível. 400 homens armados. Jacó fica em pânico e volta a agir. Divide a sua gente em 2, envia presentes ao irmão e reclama a proteção de Deus. Mas ainda assim não tem paz, não consegue dormir. Fica sozinho, desprotegido, e é aí que Deus aparece, como tantas vezes acontece connosco quando estamos angustiados, sem paz, sozinhos e desprotegidos. Jacó prostrou-se em terra em profunda angústia. E então ora. Mas não é uma oração tranquila, é uma oração turbulenta. Sabe que precisa ser resgatado de Esaú e Satanás lembra-lhe que ele não tem o direito de pedir ajuda a Deus. Mas ele pede e a ajuda chega. Uma mão forte pousa sobre ele. Jacó pensa que é um inimigo. A ajuda chega, mas Jacó não a reconhece. Como muitas vezes acontece na nossa vida, pedimos ajuda a Deus, Deus vem, mas nós não o reconhecemos. Há aqui uma luta real, mas também há aqui uma luta espiritual, de vontades. Deus podia, num abrir e fechar de olhos, aniquilar fisicamente Jacó. Mas Deus deixou que ele lutasse e se esforçasse ao máximo da sua força humana. Deus não estava interessado em vencer a luta física com Jacó. Ele podia vencê-lo fisicamente, mas a vontade de Jacó, essa, era mais difícil de quebrar. Esta luta, nesta noite, da parte de Deus, é sobretudo para pôr o coração de Jacó onde ele devia estar e não para o derrotar fisicamente. Por vezes Deus permite que as pessoas cheguem a uma crise para lhes mostrar os seus pontos fracos, as suas fraquezas, e então mostrar a fonte do poder. Se eles orarem, lutando corajosamente, os seus pontos fracos tornar-se-iam fortes. Deus ensinou a Jacó que na sua própria força ele nunca ganharia a vitória, que ele tinha que lutar com Deus para obter a força vinda de cima. Jesus, que é quem luta com Jacó, fere-o. E é interessante que Jacó só reconhece que está perante um ser sobrenatural no momento em que é ferido. E é quando é ferido que Jacó deixa de lutar e passa a agarrar, a não deixar ir. Não te deixo ir até que me abençoes. Esta é a imagem da verdadeira oração espiritual. Claro que Deus queria abençoar Jacó, mas fê-lo realmente pedir essa bênção. Deus podia ter aparecido numa visão e ter dado a Jacó a mesma bênção, mas ele sabia que Jacó não estava preparado para a receber antes desta luta. Jacó sabia o valor de uma bênção, mas desta vez ele não estava só à procura de uma bênção material. Também queria aprender uma outra forma de a obter. Contrariamente a Isaac, Deus não era cego. Deus consegue ver na parte mais funda, mais escondida do coração de Jacó, e do meu, e do teu. A bênção só veio quando Jacó estava a ficar vazio, a perder. Mas mesmo no meio da sua dor, Jacó não desistiu. Jacó quer o perdão do Senhor, quer ter a certeza de que o seu pecado está perdoado. Ele busca a vida, a salvação eterna. E como é que sabemos que ele é perdoado? O nome dele mudou de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que se mostra forte com Deus. Muita coisa aconteceu a Jacó naquela noite. O coração mudou, o caminhar mudou, o nome mudou e umas horas depois a relação com o seu irmão mudou. Jacó tem um encontro pessoalíssimo com Deus, um encontro longo e duro. Foi uma luta de vontades. Quando ele aceita a vontade de Deus, deixa cair a sua força, o seu orgulho, as suas soluções para o problema. Quando ele se esvazia, quando ele se agarra, quando ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele vence. A sua fraqueza tornou-se a sua vitória. Repara que Jacó não foge de Deus, ele agarra-se a Deus depois de lutar. Não há nada de errado em lutar com Deus, porque às vezes é a luta que nos põe no lugar onde Ele nos pode transformar.
mas temos que perceber que só há uma maneira de ganhar uma luta de vontades, uma luta com Deus. Perder e depois não deixar ir, não largar. Não tenhas medo de lutar com Deus, porque como diz Jeremias, os seus planos para ti são muito melhores que os teus. São planos de paz.